Nono ano, nós vamos continuar falando do capítulo 10, né, que é o período militar. Antes de chegar no período militar, nós estávamos falando de Vargas, então eu falei para você das metas, dos objetivos, dos projetos de Vargas. E então Vargas estava numa grande crise, ok? Então, 1954, no ano de 1955, seria a nova eleição. Então, antes da nova eleição, vai acontecer uma crise. Que crise é essa? Vargas é acusado. Então vamos por partes, vamos mapear você. Em 1954 tinha um escritor, um jornalista chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda escrevia artigos fortíssimos de forma negativa, acusando Vargas de tudo e de todos os projetos sociais errados no Brasil. Então Vargas era o caos para Carlos Lacerda. Carlos Lacerda sofre um atentado terrorista aí, que fere o Carlos Lacerda, mas não mata, mas mata o segurança particular dele, que era um oficial da aeronáutica. Então, quando esse indivíduo morre, o oficial da aeronáutica morre, Carlos Lacerda é ferido, opositor de Vargas, e na apuração da polícia vai acusar o chefe da guarda do presidente de ser o mandante do crime. Então a crise foi instaurada, então Vargas está diante de uma grande crise. E essa crise então vai culminar, né? Vai ser tão pressionado Vargas que ele vai chegar então ao extremo de cometer o suicídio, né? Aquela velha clássica, morte de Vargas, um tiro no peito. E aí entra uma polêmica danada, tá? Não quero mexer com isso, mas se você for ver os anais da história, os historiadores vão falar que esse tiro é estranho, como é que o camarada conseguiu se matar naquela posição. Então, uma série de coisas estranhas. Nesse capítulo tem uma série de coisas estranhas, porque também o JK, que é o presidente que vai assumir depois de Vargas ganhar a eleição, e detalhe, vai ganhar a eleição de alguém que era militar, e ele não queria, né, os militares não queriam perder o poder, e eles perdem o poder porque o meu amigo JK, o Mineirinho, articulou bem famoso, JK que depois vai construir Brasília, o Memorial de Brasília, aquelas outras coisas que você conhece. O JK vai no final da vida acontecer também um acidente estranho, né, ele morre de forma estranha, um acidente de carro, tá? Mas isso aí é outra história. Então volta aos acidentes estranhos. Vargas é acusado de matar o seu opositor. Tentar matar o opositor, Carlos Lacerda. Não ocorre o crime, mas mata um oficial da aeronáutica, que deu problema então para Vargas. Então os políticos pressionavam Vargas para renúncia. O povo estava insatisfeito com as crises econômicas, o país não estava tão bem. Detalhe, né? Os militares então fazem a pressão e marcam o dia da invasão do palácio onde Vargas era o presidente, o Palácio do Cadete, no Rio de Janeiro. E o Vargas então antecipa os militares e comete suicídio. E encontraram Vargas morto com aquela clássica carta, você pode depois estudar, isso é uma das coisas que eu vou cobrar de você, a carta testemunho de Vargas, tá? Que ela vai deixar registrado algumas coisas. E a gente gosta muito de ler um trechinho, só para terminar aqui o trechinho dele, ele fala assim, ó: eu vos dei a minha vida, agora ofereço a minha morte. Não receio, de forma serena dou o primeiro passo a caminho da eternidade. Eu saio da vida para entrar na história. Top, né, cara? Não a morte do indivíduo, mas essa concepção de Vargas, né? De ser um indivíduo que vai marcar a história. Tinha muita convicção que a história dele seria marcada. Então, tá aí o seu Vargas. Vou repetir, não é? O finalzinho que eu curto muito é: serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade. Eu saio da vida e entro para a história. Então, você tem que pensar isso também. Já falando em historiografia, como vai ser a sua historiografia? Você vai deixar marcado a sua historiografia, a sua vida? Alguém depois da sua morte vai falar: nossa, X fulano contribuiu de forma positiva, né? Eu sempre tenho essa preocupação. Então, quando eu falei massa, não no sentido de a morte, não no sentido da pressão, mas massa no sentido de uma pessoa que entendia que havia cumprido um papel, tinha consciência do dever cumprido, né? Final da vida,
eu cumpri meu dever, eu marquei a minha vida na história, e já que eu dei a minha vida, e até que está sendo pressionado, né, e não queria entregar o poder, já que eu dei minha vida para o meu país, agora entrego a minha morte de forma serena, entro para a eternidade. Tá, nem tão sereno, não, tiro no peito não é tão sereno a morte do Getúlio Vargas. Comoção nacional, né, as pessoas, apesar dessa pressão popular que estava ruim, apesar da pressão do Congresso para tirá-lo, apesar da pressão dos militares para tirá-lo, apesar dessa pressão aqui da imprensa, então estava pressionado por todos os lados, imprensa, populares, mas houve uma comoção, né? As pessoas choraram a morte de Vargas, o país parou, as pessoas tinham aquela ideia do líder que é chamado aqui de líder poderoso, né? Porque nacionalista, ele tinha essa ideia de impressionar as pessoas, de deixar a ideia de que ele era um nacionalista, que amava a pátria. Na aula passada eu falei da questão do petróleo, do nacionalismo, da ética, então, e sem falar na questão do salário mínimo. Vargas vai ser marcado, então, a gente fez a aula passada, sempre por uma pessoa que gostava de mexer no emocional das pessoas, né? No imaginário. As pessoas sempre vão lembrar de Vargas como o maior salário mínimo da história, né? Você imagina, você ganhar aí cerca de 20 salários mínimos todo mês. Então hoje o salário mínimo é R$ 1.000, ilustrando, não dá para fazer essa ilustração temporária aqui, a moeda é outra, o dinheiro é outro, a visão é outra, mas seria mais ou menos passar de R$ 1.000 para R$ 20.000 para todo brasileiro. Então os brasileiros ficaram apaixonados por essa questão, daquela ideia que a gente sempre fala assim, o meu bolso está cheio de dinheiro, é essa intenção aqui. Lembrando que aumentar a produção de papel moeda, colocar dinheiro na circulação, uma grande quantidade, não é sempre um bom negócio, é sempre um péssimo negócio. Mas o imaginário das pessoas ficou marcado, né? Se você perguntar para o seu avô qual o melhor presidente, Getúlio Vargas, por quê? Porque o salário mínimo era topíssimo. Ele não quer saber da inflação, ele não quer saber como é que vai pagar as dívidas públicas, ele não quer saber o valor da moeda, ele sempre lembra do bolso cheio de dinheiro. E daí a multidão de pessoas se comoveram por essa questão da morte de Vargas, né? Ficou marcado como um indivíduo que cuidava dos pobres, lembra aquele slogan dele, né? Pai dos pobres, né? Tá. Então, porque cuidava da questão social, a questão do trabalho, então essa foi a comoção nacional. Esse lado de Vargas é o lado que eu gosto de registrar, eu acho que é o lado que você deve registrar, a questão do trabalho, a questão da justiça social, a questão da estrutura do trabalho, criação das leis trabalhistas, aí sim, é um fato histórico que eu acho que aí ele pode falar aquela frase, ele entrou para a história, ele começou a cuidar de milhões de pessoas, a questão das questões sociais, inclusive essas questões das leis trabalhistas, que servem até hoje, estão sendo questionadas, querem mudar esse marco. Mas desde 64, ou melhor, né, desde 37 para cá, as leis trabalhistas continuaram, mudaram e sofreram esse avanço para mim, porque agora você tem direito à aposentadoria, direito a férias, direito a 13º, direito a um salário mínimo definido. Ele foi o cara que definiu o salário mínimo. Então, Vargas, nesse ponto de vista, assim, eu acho que a frase dele tem a ver, né? A frase dele tem muito a ver. É um cara que mudou a história da economia, mudou a história da visão do brasileiro, né? Então, ok. Vargas, então, deixa a história, né? Deixa o poder e vai ter eleição. Antes da eleição de Vargas, né? Antes da próxima eleição, o vice de Vargas assume, já disse para você, Café Filho assume e vai preparar o período para a eleição que vai acontecer no ano seguinte, 1955. Já disse mais uma vez, vou repetir. Em 55, os militares queriam poder e achavam que ia tomar o poder. Lançaram um candidato militar. Perderam a eleição para JK. E que nós vamos trabalhar aula que vem. Eu só quero te dar a visão de JK assim rapidão. Primeiro, sou muito fã de JK pela própria construção arquitetônica de Brasília, né? Um projeto super ousado, um projeto super moderno, né? Brasília estava entre as capitais do mundo. Modernidade plena, né? E quando eu falei plano é porque eu estou pensando no plano piloto. O plano piloto é a ideia central da cidade. Aquela asa do avião, as duas asas, né? O centro ali do avião. Ali é a cidade super moderna, né? É a ideia de que você tem a área comercial separada da área residencial. O cara que mora em Brasília, ele pode se orgulhar dessa questão arquitetônica. Estou falando Brasília, o plano piloto, né? Fora o plano piloto, fora a estrutura básica,
a cidade perde esse poder arquitetônico topíssimo que tem. Então esse é o JK, que a gente vê aula que vem, nós vamos começar a falar das metas do JK, essa questão da arquitetura dele, os sonhos, os projetos. A gente continua no capítulo 10, tá? Fique em casa, fique em paz, entre para a sua história também, marque a sua história. Um grande abraço.